a confrontos, a acertos. Nós temos muita dificuldade de colocarmos as coisas em pratos limpos, em acertar nossas arestas, e é aí que Deus mostra o que está na frente na nossa vida, se é Ele ou se é nossos desejos, nossos prazeres egoístas. Então, nós vamos lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao versículo 20. Mateus 18, do versículo 15 ao versículo 20. A palavra do Senhor diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar pela palavra? Ó Senhor Deus, muito obrigado porque podemos ouvir a Tua palavra nessa noite, e o Senhor nos deu a graça de pregarmos todo o conselho do Senhor. Não há bombons só fáceis de degustar na caixinha da palavra do Senhor. Existem coisas que são desafiadoras até para os mais experientes pregadores, e por isso, ó Deus, que eu peço que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, ao abordarmos a maneira como Jesus quer que nós acertemos nossos problemas, na nossa comunidade e assim dentro dos laços familiares e em tantos outros locais, que vai ser útil para nós aprendermos a resolver nossos problemas interpessoais à maneira do Senhor. Nos dá, ó Deus, um coração disposto a ouvir, disposto a aprender. Abre o nosso coração e que a Tua misericórdia banhe o nosso coração de tal forma que aprendamos a ser misericordiosos também, e estarmos dispostos a lutar pelos irmãos que precisam voltar dos seus pecados, e quando formos confrontados, que o Senhor também mova o nosso coração em direção a humildemente nos arrependermos, admitirmos nosso pecado e deixá-lo para trás. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, quando se trata a respeito de relacionamentos, especialmente na questão de resolução de problemas, nós temos a tendência de comprar um produto que o mundo vende. As pessoas, elas não gostam de acertos, de conversas sobre acertos. E eu também não sou uma pessoa que tem facilidade com isso. Tanto é que eu já tive muitas experiências aqui na igreja de chamar irmãos para conversar. Assim como os irmãos não gostam, eles até apelidaram que eu pego muitas vezes e chamo os irmãos para conversarem comigo ali nas salas da escola bíblica lá atrás. E eles já já começaram a brincar assim, não chama para a salinha. Tem outros que brincam assim, vamos marcar uma reunião. E assim, porque a gente tenta fazer o que a Bíblia fala, que é chamar para conversar e tentar resolver as coisas no sentido de as pessoas abrirem seu coração, confessarem seus pecados, assumirem suas partes dos conflitos e se voltarem para Deus em busca de uma solução. Mas as pessoas, elas têm entendido que os relacionamentos, eles não têm solução. Elas pensam nos relacionamentos de uma maneira que seus problemas, eles se acumulam, mas eles não têm como serem resolvidos. É engraçado que nós percorremos de um extremo em termos de igreja para outro extremo muito perigoso. No passado, na igreja medieval, a gente sabe que os líderes da igreja, que sabiam que pessoas eram acusadas de heresia,
eles pegavam essas pessoas e levavam a cárceres e usavam instrumentos de tortura, muitas vezes com materiais afiados até como se fosse um canivete. Eles usavam para que a pessoa ela fosse forçada a deixar de praticar determinada heresia, de falar determinada coisa errada que eles pensavam a respeito das Escrituras. Na cabeça deles era assim: melhor que a pessoa fique machucada, melhor que a pessoa ela sofra fisicamente, do que ela permaneça nessa heresia e ela vá para o inferno. Então é melhor a gente cortar ela de canivete e não matar ela, ou até chegar a matar ela, do que deixar ela na heresia dela e ela morrer longe de Deus. Obviamente que Jesus nunca defendeu isso, a palavra de Deus nunca defendeu isso, e isso é uma loucura extremada de mentes doentias, possessivas, pecaminosas, e qualquer adjetivo que você quiser dar para esse tipo de prática. Mas do outro lado, nos nossos dias, inverteu-se o polo. As pessoas elas não podem nem ouvir em falar de resolução de conflitos. Elas não estão dispostas a nem sentarem para conversar. Elas não estão dispostas a ouvirem uma recomendação da igreja, ou uma exortação da igreja, ou dos líderes da igreja. Se a pessoa for disciplinada e ela se sentir um pouco humilhada, a tendência dela é dizer assim: eu vou largar dessa igreja e vou para outra igreja. Eu garanto que na cidade tem outra igreja que vai me receber. E muitas igrejas, de forma antiética, recebem pessoas que não foram tratadas dos seus pecados, que não querem mudar, que querem estar na igreja, mas também querem estar numa prática de vida contrária à fé, contrária ao Salvador. Então nós precisamos estar com o coração quebrantado e humilde, para que nós sejamos tratados pelo Senhor. Quando as igrejas perdem de vista o tratamento bíblico para o problema da pecaminosidade, elas estão a passos rápidos de caírem na ruína. Uma igreja que não preza pela santidade, ela está jogando fora um dos princípios centrais que a constituem, que a caracterizam como igreja. Então, se perder de vista o ponto central da santificação, da mudança de coração, do confronto do pecado, da conversa, da reparação, do pedido de perdão, tudo ruim, tudo quebra, família quebra, amizades quebram. Então é isso que nós estamos vivendo. E aqui nós vemos Jesus, ele falando a respeito da vida dentro do reino de Deus, a vida dentro do povo de Deus e debaixo da orientação do Senhor Jesus. Quando ele começa esse capítulo, ele faz uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Porque os discípulos discutiam quem que era o maior entre eles para ocupar os lugares mais excelentes no reino de Jesus. Os discípulos ficaram muito empolgados porque eles viram Jesus transfigurado. Você imagine você ver o próprio Rei da Glória, o Senhor, o próprio Deus, com seu corpo transfigurado, glorificado. Quando eles desceram de lá, eles pensaram assim: esse reino de Jesus vai ser mais poderoso do que qualquer reino que já existiu, e de fato será. Mas eles não entendiam que aquele primeiro momento da primeira vinda de Jesus era para ele entregar sua vida para perdoar os nossos pecados, e não para fazer com que os israelitas, os judeus, fossem carregados de poder para dominar as outras nações. Eles achavam isso, que Jesus seria um rei político e militar que daria para eles o domínio sobre as demais nações. E então eles discutiam quem era o maior. Mas Jesus, para surpresa deles, pegou uma criança e colocou ela no meio e disse: se vocês não nascerem e se vocês não se tornarem como crianças, de modo algum vocês entrarão no reino. Então Jesus está deixando bem claro de que se você não nascer de novo, se você não se arrepender dos teus pecados, se você não entregar sua vida para Ele,
você não pode nem entrar no reino, quanto mais dizer que você é maior do que qualquer pessoa. Então Jesus disse que nós precisamos ser como aquela criança, humilde, dependente. Essa é a nossa necessidade de vivermos no reino. Pessoas que dependem da graça de Deus, pessoas que andam em submissão ao Senhor Jesus. Estar no reino quer dizer que você vai cuidar dos teus irmãos, porque ele diz no versículo 5 ali, que quem recebe um pequenino, uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Se você tem os teus irmãos, discípulos de Cristo, você precisa considerá-los como pessoas necessitadas de cuidado, e você deve fortalecer o cuidado e ajudar no pastoreio dessas ovelhas que são do Senhor Jesus. Mas Jesus faz um alerta solene e gravíssimo. Ele diz assim: se algum de vocês, se algum de nós, discípulos de Cristo, levamos outros discípulos a pecarem contra o Senhor, a se afastarem dos caminhos do Senhor, Jesus diz: é melhor que você colocasse uma pedra de moinho, que é movida por bois ou por jumentos, e colocasse no pescoço, e se atirasse do alto de um penhasco, e se afundasse nas águas. Era melhor você cometer suicídio, do que você enfrentar o juízo de Deus. Então, se você leva pessoas a ser, você é pedra de tropeço para pessoas, você precisa se arrepender disso, e voltar os teus olhos para Jesus. Então Jesus fala assim: aquilo que está destruindo a tua alma, você precisa cortar fora isso da tua vida, porque você é aquilo que você assiste, você é aquilo que você ouve, você é aquilo que você consome. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, se tem algo destruindo a tua alma, corte vínculo com isso, jogue fora, não queira mais andar nesse caminho. Peça a Deus que te livre daquilo que te amarra nas trevas. E aí no versículo 10, Jesus ele fala assim: não desprezem nenhum desses discípulos. Mesmo os discípulos que aparentemente nos teus olhos eles estão distantes do caminho do Senhor, eles se afastaram do caminho do Senhor. Saiba de uma coisa: se ele é do Senhor, ele vai voltar. Não importa quanto tempo demore, se ele é do Senhor, se ele foi lavado pelo sangue de Jesus, você não pode desprezá-lo, por mais que agora ele esteja numa situação bem triste diante do Senhor. E ele fala assim: os anjos zelam por essa pessoa. Os anjos estão cuidando dessa pessoa. Se os anjos estão preocupados com pessoas que estão perdidas ou que estão afastadas das coisas do Senhor, por que você vai ficar desprezando a pessoa porque ela não faz parte do teu convívio religioso? Trate as pessoas que estão distantes com amor. E aí que vem a parábola da ovelha perdida, porque ele diz assim: assim como o pastor saiu para ir atrás daquela ovelha que se perdeu, a igreja deve ter o mesmo amor de correr atrás daqueles que eram do seio da igreja e desanimaram na sua fé, e estão distantes das coisas do Senhor. Então você precisa estar sendo um co-pastor de Jesus, e perguntando: por que tal irmão faz 1 mês, 2 meses que não vem à igreja? O que está acontecendo com ele? Uma coisa que eu tenho na minha experiência é a seguinte: se a pessoa faltou 2 finais de semana da igreja, você pode ter certeza que ela está passando por algum problema espiritual dentro de casa, por algum problema de caráter dentro da casa. Então nós temos que ter esse amor, e aí que Jesus explica um método, a maneira como que nós vamos fazer. Então ele fala a respeito ali: se um irmão pecar contra você, vai você e ele só, e aí você conversa com ele e fala do que aconteceu. Vamos ler os versículo 15 aqui. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Jesus estava direcionando essa abordagem, essa abordagem pessoal e particular. Então, o que eu quero tratar com vocês nessa noite é
a busca pela restauração de um ofensor. Tá? Essa é a minha temática hoje. A busca pela restauração de um ofensor. Como que ela deve ser essa busca? Em primeiro lugar, essa busca ela deve ser pessoal e particular. Então Jesus está falando aqui de uma abordagem referente a determinados pecados. Porque 1 Pedro 4,8, ele fala que o amor ele cobre multidão de pecados. Então, esse acerto aqui, não é por qualquer coisinha que você se sentiu menosprezado. Nós temos um grupo aqui de WhatsApp do futebol, e de vez em quando rola lá umas piadinhas. E às vezes pode ser que alguém leve para o lado de que forçou demais, de que passou do limite, ou alguma coisa assim. Mas nunca acontece algo assim, nossa, que... Mas tem certas coisas pequeninas, que você pode ter um coração que supera. Você não precisa em Jesus ser uma pessoa hipersensível. É isso que eu quero dizer. Porque às vezes, a pessoa ela olha para uma pessoa que está com a cara fechada, ela diz, essa pessoa está de mal comigo. Às vezes uma pessoa está sentada ali no louvor, não está cantando, daí alguém do louvor pode pensar assim, mas essa pessoa não gosta do nosso louvor. E às vezes ela está passando por uma dificuldade. E não tem nada a ver com o problema. Então, e se tiver, é uma coisa que você pode relevar. Existem várias coisas que acontecem na tua vida que você não precisa levantar uma guerra. Tá? Então, para você fazer esse contato pessoal e particular, não é toda hora, não é com qualquer coisinha, não é qualquer picuinha. Às vezes assim, aconteceu uma coisa que você diz assim, foi coisa de momento, foi uma coisa que não foi... tenha paciência, tenha calma, releve, supera. Não seja uma esponja que tudo você cata, e você se enche de mágoas por qualquer coisinha. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu quero falar desse contato pessoal, individual, esse contato particular que nós temos que ter. Por outro lado, nós precisamos entender que todo pecado é mortal, no sentido de que todo pecado leva à condenação ao inferno. Mas nenhum pecado é mortal no sentido de poder destruir a graça da justificação que desfrutamos em Cristo. Então todo pecado é mortal, porque todo pecado leva à morte, ao inferno. Mas todo pecado não é mortal, porque todo pecado não pode vencer a graça e o perdão que há em Jesus Cristo. Isso que você precisa entender assim, os pecados eles são crimes contra Deus, mas eles não podem vencer o amor e o perdão de Deus, se a pessoa se volta para Deus, se converte, se arrepende e entrega seu coração. Então, é possível que eu tenha ofendido alguém, muitas vezes, e a pessoa, ela decidiu não receber aquela ofensa. Tem uma questão assim nas nossas interações, às vezes você falou algo para machucar outra pessoa, mas a outra pessoa, ela achou que não era com ela aquilo, e ela não recebeu. E aí, às vezes, você vai pedir perdão para ela, olha, naquela hora eu estava bravo com você, eu quis te dar uma chapuletada. E ela diz assim para você, nossa, mas nem sabia que era comigo aquilo, eu nem imaginava que aquilo era comigo. Então isso pode acontecer, mas na maioria das vezes acontece ao contrário. Na maioria das vezes você está falando alguma coisa e a pessoa leva para o lado da ofensa, ela recebe aquilo como se fosse uma ofensa. Às vezes eu estou pregando aqui alguma coisa, e principalmente quando a gente está falando alguma coisa muito mais dura da palavra, a pessoa às vezes pode pensar assim, mas então você estava falando para mim, você estava falando sobre a minha situação, você estava me culpando. O que é isso, pastor? Na frente das pessoas você falando do meu problema. Mas eu não estava falando do teu problema.
Aconteceu que tocou no teu problema. Você achou que eu estava te ofendendo, mas eu não estava te ofendendo. Então, às vezes, a pessoa tem que vir falar porque existem esses mal entendidos. E precisa de discernimento espiritual para nós não criarmos confusão dentro da nossa cabeça. Uma outra coisa sobre esse contato pessoal e sobre essa resolução do problema em particular, que eu quero falar para os irmãos é o seguinte, que o fato de uma ofensa ser de rigor penal, não quer dizer que ela tenha que ser tratada em particular somente. Se houve alguma infração da lei, dos magistrados civis, esse texto não se aplica a essa resolução. Se alguém passou, se alguém logrou o outro aqui, se alguém abusou do outro aqui, se alguém foi violento com o outro, se alguém fez alguma coisa criminal, ela tem que se ver com os magistrados civis, porque Romanos 13 diz que os magistrados civis foram criados por Deus para o juízo dos que estão contra a lei. Então Jesus não está falando desse tipo de pecado, que é mais sério, que é mais grave, que envolve levar a pessoa para um processo jurídico. Não vai pensar que assim, primeiro eu tenho que falar com ele para ver se ele se arrepende, daí depois... Não, ele não está falando sobre isso. Se você tiver alguém aqui que te lesou, que te prejudicou, você tem o direito de ir na justiça. Jesus não está falando nem daquela picuinhazinha que você poderia relevar, e Jesus não está falando nem daquela ofensa criminal que você deve levar para o juiz. Jesus está falando de um tipo específico de pecados que devem ser tratados, particularmente ofensas que atingiram o nosso coração e que trazem mágoa e trazem dor ao nosso coração. Quando você está acertando esse tipo de ofensa, você não pode envolver terceiros na resolução. Porque ele diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se você foi magoado por alguém, você precisa conversar somente com aquela pessoa. Não precisa sair comunicando para toda a tua família, fulano de tal fez isso comigo. O irmão fulano de tal fez tal atitude contra mim. Viu o jeito que ele falou comigo? Viu a brabeza? Por que fica tão bravo daquele jeito? Qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é sair falando do problema. Sabe a dó? Você quer que as pessoas tenham dó de você. Eu quero que as pessoas tenham dó de mim. Aí eu vou lá na casa da fulana, ou na casa do fulano, e eu digo, mas aquele irmão não podia ter me tratado assim. Olha o que ele fez, olha o que ele fez comigo. O jeito que ele falou comigo. E isso vai disseminando falatórios. As pessoas vão espalhando, fulano de tal e ciclano estão brigados, eles estão com um problema. Eles não vão conseguir se acertar. E aí a conversa já passa para um quarto, para um quinto, para um sexto, e os dois não se acertaram. E às vezes se acertaram e está todo mundo assumindo a posição de um lado e a posição de outro lado, estão se dividindo por causa de um assunto que já foi resolvido. Então, se você tem algo que alguém te magoou, que alguém feriu você, e não é algo criminal, e também não é algo que você possa relevar, então o que você tem que fazer? Vai você, sozinho, falar com a pessoa. Vai sozinho falar com a pessoa. Tal atitude precisa ter uma motivação. Ele diz assim, se ele te ouvir, se ele se arrepender, se ele voltar atrás do seu erro, ganhaste o teu irmão. Você não está indo até o irmão para você lacrar em cima dele, para você destruir o irmão.
para dizer assim: olha, você me magoou muito e você merece ouvir isso, você merece o pior que existe. Não, você não está indo lá para fazer um desabafo. Você está indo lá para resolver e para ganhar a pessoa. E se você não vai para resolver, e se você não vai para ganhar a pessoa, você está fazendo o papel do adversário e não o papel de Jesus. Porque Jesus é o pacificador. Ele enfrentou o maior problema de relacionamento, que é entre nós e Deus, e ele veio até a nossa realidade para pagar o nosso preço de pecado lá na cruz do Calvário, para salvar a nossa alma da morte e do inferno. Então, prepare-se antes de ir, passe na cruz. O texto não diz lá: tira primeiro a trave que está no teu olho, e depois você vai ajudar teu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Primeiro a gente tem que passar pela cruz, se arrepender, entender a nossa parte no conflito, então se aproximar da pessoa e não descarregar uma metralhadora em cima da pessoa, dizendo assim: você fez isso e você merece o pior. Não, chegar na pessoa: ó, você me magoa quando você toma essa determinada atitude. Quando você fez isso, eu entendi que você estava fazendo dessa forma. Mas eu amo você, eu amo você em Cristo Jesus, eu não quero que a gente continue desse jeito. Eu quero que a gente vença isso, eu quero que a gente supere isso. Eu não quero que você permaneça nesse erro, eu estou aqui para falar: foi um erro que você fez. É abrir o coração, escancarar o coração para resolver o problema. Lembre sempre de uma coisa: quando alguém falhar com você, quando alguém tomar uma atitude que te magoa, sempre vai acontecer no teu coração uma reação. E muitas vezes essa reação tem tendência pecaminosa. Então cuidado com as tuas reações. Passe na presença de Jesus para Ele resolver isso no teu coração, porque normalmente quando você é ferido por alguém, você leva a coisa para o lado pessoal e não para o lado do tratamento que precisa ser feito. Outra coisa muito importante sobre essa conversa que você precisa ter: converse em um local adequado. Converse em um local adequado. Eu acho as salinhas da igreja um local adequado, porque aqui não vem muita gente. Então, quando vem alguém, está só nós na salinha e nós conversamos. O que acontece muitas vezes? Pessoas estão brigadas e elas chegam no final do dia, de noite, quando elas estão indo se deitar, e aí uma fica quieta e o outro diz: o que foi? Nada, foi nada, não tem nada. Então nada, então tá bom, né? É verdade, não é nada. Como assim nada? Tem alguma coisa? Vamos conversar? Ah, mas também deixe. Deixe, não quero conversar. Não vou conversar. Aí começam aquela interação assim, um puxando o outro, e de repente brigam e não conseguem se resolver. Procure um momento adequado, uma ocasião adequada. Não adianta você chegar no meio do fervo, no meio de todo mundo, e no meio do calor do teu coração, e despejar ódio em cima da pessoa. Isso não vai resolver nada, isso só vai piorar as coisas. Daí depois, toma dois rumos: ou fica magoado e nunca fala mais com a pessoa, porque tem medo de se aproximar, ou quando for falar, vai explodir também com a pessoa. Então nós temos que ter sabedoria. Escolha um local adequado. Diz: ó, vamos conversar lá num local que ninguém possa interferir. Aprenda que as conversas de acerto, muitas vezes as resoluções não são feitas de uma vez só. Às vezes você tem que conversar, daí você tem que parar, orar, ter paciência, voltar no assunto outro dia, parar, orar, pensar. Mas muitas vezes a gente quer somente resolver o problema rapidamente
mal e porcamente, e as coisas não melhoram, elas só pioram. E é por isso que famílias se dividem, igrejas se dividem, e o mundo se divide, porque está longe de Cristo, porque está longe de Deus. Tiago diz: infiéis, vocês não sabem que quando vocês são amigos do mundo, vocês são inimigos de Deus? Quer dizer, quando você está buscando só a tua razão, você é um amigo, você é um mundano. Quando você está buscando que só a tua vontade prevaleça, você é um mundano. Não importa se você não usa alargador, se você não usa aquele cabelo moicano. Não importa. Porque o que importa não é o que está fora. O que importa é o que está dentro do coração. É isso que é ser mundano. Mundano é quando você não quer acertar os teus problemas. Certo? Então, Deus quer que nós tratemos dessa maneira nossas questões de comunhão, nossas questões pessoais, para que a nossa comunhão cresça. Olha aqui, ó, não sou eu que estou dizendo, é o texto, ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então tenha essa capacidade de não levar para os outros o assunto, falar com a pessoa particularmente, falar a pessoa com amor, com a intenção de ganhá-la do seu mau procedimento. Versículo 16 e 17 diz: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera gentil e publicano. Então a busca de um ofensor, a busca da restauração de um ofensor, em primeiro lugar, ela passa por uma tomada de decisão de ir pessoalmente e particularmente falar com a pessoa. Se aquilo não resolveu o problema, depois de um processo, de um tempo que você esperou, um tempo adequado, nem tão rápido, nem tão longo, para virar em mágoa o problema, você busca, a busca deve ser coletiva. Então você vai levar outras pessoas junto com você, pessoas sábias e maduras na fé, que vão ser os mediadores daquela situação. Eles não vão lá para te defender. Eles não vão lá para tomar partido do teu lado. Eles não vão lá para fazer a tua defesa. Eles vão lá para estarem contigo, para entenderem a situação e para verem se realmente aquilo precisa, como que vai ser feito. Se aquilo precisa de uma disciplina da pessoa que ofendeu ou da pessoa que foi ofendida, se não era realmente para ela se ofender. Então, essas pessoas sábias e conselheiras, elas irão junto com você. Caso ainda não haja mudança, qual que é a expectativa de quando você leva testemunhas com você? Que na sabedoria dos conselhos que vocês vão ter naquela conversa, através de outras pessoas ajudando, que as pessoas ali envolvidas no conflito ouçam a palavra, os conselhos e resolvam o problema. Às vezes uma pessoa ela está com um problema no casamento e ela sempre fala com o marido, sempre fala com a esposa, sempre fala, mas nunca passou por esse segundo passo de chamar alguém para ajudar. Daí vem uma ou duas pessoas ajudar para resolver aquele conflito. Pode ser que aquele marido ou aquela esposa abra o coração e aceite a solução que está sendo proposta para aquele conflito. Agora, caso não haja solução, versículo 17 diz assim: e se ele não os atender, dize-o à igreja. Então nós precisamos ir até a liderança da igreja e falar a respeito daquela situação que está acontecendo. E os líderes da igreja podem ministrar sabiamente na vida daquelas pessoas que estão em conflito. Os líderes da igreja podem falar com o ofensor, mostrando o conselho bíblico, para que ele possa adotar a palavra de Deus como sua regra de fé e prática. Os líderes podem repreendê-lo. Os líderes podem também bani-lo temporariamente da participação da ceia do Senhor, para que ele perceba
o privilégio que ele tem de participar da ceia do Senhor, e como ele não está se arrependendo, não vai participar mais. Vai ser retirado a ceia dele. Calvino fez isso lá em Genebra, na Suíça, lá nos anos de 1500 e pouco. Tinha um grupo da igreja lá, que não eram da igreja, um grupo de pessoas que queria frequentar a igreja, mas queriam viver nos bordéis, viver uma vida libertina. Quando eles chegaram para pegar a ceia, Calvino, que estava distribuindo a ceia, ele disse assim: vocês não vão participar da ceia, mas nós vamos bater em vocês se você não der a ceia para a gente. Vocês podem me matar se vocês quiserem. Vocês não vão participar da ceia. A ceia é para corações arrependidos. A marca do Filho de Deus é o arrependimento. Se não houver arrependimento, precisa ser tratado. E nós precisamos de líderes hoje que tenham coragem de dizer: não, você não vai participar da ceia enquanto você não mostrar arrependimento da tua atitude. Porque os líderes foram chamados por Deus para essa função, para pastorearem o rebanho de Deus. Mas temos que entender que esses passos, eles não devem ser dados assim, numa velocidade apressada, e nem tão delongada, que a coisa ela fique morosa. Os passos têm que ser dados com sabedoria e amor. Quando duas testemunhas vão até a casa da pessoa para conversar sobre o assunto, é para quê? Para ganhar um irmão. Para que o irmão saiba que as pessoas estão interessadas na vida dele, se preocupam com sua decisão, se preocupam com sua vida espiritual. E quando o assunto chega na igreja, a liderança tem que ter coragem de repreender e ao mesmo tempo tem que ter amor e ternura no coração para trabalhar com aquela vida que precisa de ajuda. Sempre as decisões têm que ser feitas com esperança. E ali ele diz no final do versículo 17: e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Os gentios eram considerados, os estrangeiros eram considerados como pessoas que não tinham uma aliança com Deus. Eles eram considerados condenados diante de Deus. E os publicanos eram cobradores de impostos que se aproveitavam da cobrança de impostos para lucrar em cima das pessoas. E eles eram ladrões e roubadores. Então essas pessoas, elas eram consideradas que não tinham se arrependido. E aí o que o texto está nos mostrando? Que só existe um pecado que exclui você da igreja. Aqui é você ser um rebelde contumaz. Só existe um pecado que te separa da igreja: você ser um rebelde contumaz. Você não querer aceitar o arrependimento. Se você quer permanecer numa atitude de rebeldia, se você quer continuar sendo o dono do teu narizinho, não vai dar certo. E saiba que quando você está decidido a caminhar no pecado, sem se arrepender, como um cavalo que se arremete para a batalha, você está sendo um egoísta. Porque quem vai sofrer e quem vai chorar por você é o pessoal da igreja. Quem vai estar orando para você se arrepender é o pessoal da igreja. Não teus amiguinhos de cerveja lá fora. Quem vai estar sofrendo por você é o pessoal que te ama. E não os teus amigos de boate por aí. Então a gente precisa entender, meus irmãos, que nós somos chamados a fazer essas coisas duras. Elas não são fáceis. Nós precisamos lutar. E se a pessoa ela se mantém na rebeldia, você não vai tratar ela mal. Não vai pegar e dizer para ela assim: então agora eu te excluo da minha vida. Você é um rebelde, quanto mais eu não quero mais nada contigo. Não. Como é que Jesus tratava os publicanos e os pecadores? Jesus falava da palavra para eles. Jesus levava o evangelho para eles.
Jesus continuava ministrando na vida dessas pessoas. Ou seja, o vínculo com a igreja terminou ali. Mas o nosso trabalho com essas pessoas não terminou. A gente ainda vai lutar pela vida dessas pessoas. Mas a gente precisa entender que é necessário. Houve um caso lá em Corinto, que é retratado pelo apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, que um rapaz estava vivendo em pecado, um pecado bem grave. Ele tinha um relacionamento com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. E o pessoal da igreja então foi recomendado por Paulo que o pessoal da igreja não aceitasse aquela prática como se ela fosse normal. E Paulo disse: excluam ele da igreja, entreguem seu corpo para Satanás, para que a sua alma seja salva. Porque quando a pessoa ela é excluída da igreja, talvez aquilo seja o último recurso para a pessoa dizer assim: eu não posso viver nessa perdição, eu preciso mudar de vida, eu não posso continuar um rebelde, eu preciso de mudança. Daí aconteceu um outro erro quando ele se arrependeu. Na segunda carta aos Coríntios, o rapaz estava demonstrando que estava arrependido dos seus pecados. E esse é um problema que a liderança tem que pensar, na maneira como ministra a disciplina. O pessoal da igreja não queria receber o rapaz de volta. Estava dizendo assim: esse aqui não tem mais parte aqui nessa igreja não. E Paulo diz assim: não, a tristeza dele agora é a tristeza segundo Deus. Então pode chamar ele de volta. Pode abrir umas portas para ele de volta. Ele se arrependeu verdadeiramente. Não precisa. Então entenda como é que funciona a disciplina de Deus. Existem momentos que vão ser duros para a igreja e que as pessoas elas terão que ser tratadas, mas também a igreja tem que ser humilde, tem que ser amorosa para acolher os pecadores que se arrependem. Se a pessoa se arrependeu, portas abertas, abraço apertado, choro, lágrimas de alegria, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Abraça ele, abraça ela, dá carinho, dá amor. É muito estranho assim, que tem muita gente assim que quando vai disciplinar os filhos, leva para o lado pessoal. Ah, você fez uma coisa vergonhosa com relação a mim. E aí, depois que disciplina a criança, dá as varadas, que tem que dar as varadas mesmo, fica fingindo que a criança não existe. Fica fazendo de conta que a criança é um criminoso. Dá disciplina para a criança e depois vai lá e abraça, beija. Você ama ela é teu filho. Por que você vai ficar tratando ela como se ela tivesse ferido o teu ego? A mesma coisa funciona com a igreja. Nós precisamos amar e buscar a restauração. A busca, em último lugar, deve ser feita sob a autoridade de Cristo. Porque no versículo 18 ele diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vós. Então muitas pessoas entendem esses versículos fora do contexto. Esses versículos estão dentro do contexto de disciplina. Estão dentro do contexto que Jesus está ensinando sobre a disciplina. Então, o apóstolo Pedro, com os outros discípulos em Mateus 16, recebeu uma palavra de Jesus, que eles teriam as chaves do reino. Que Jesus estava dizendo assim, é que eles têm autoridade. O colégio apostólico tem autoridade. E essa autoridade apostólica, ela passa para a igreja, para as lideranças que Deus levanta na igreja. Então, quando lideranças
procedem biblicamente na correção de uma pessoa e fazem o processo de disciplina de forma genuinamente bíblica, quem que está no meio deles apoiando a decisão da disciplina? Jesus. Agora, se a disciplina foi motivada por vingança, se a disciplina foi motivada por qualquer ação pecaminosa e não por amor e não por misericórdia, o que vai acontecer? Jesus não está nisso não. E Deus vai chamar a atenção dessa liderança, e Deus é o vingador, e Deus vai derrubar. Vai derrubar líder que usa da sua posição para dar carteirada, Deus vai derrubar. Mas o líder que ama a igreja, e que está intencionando proteger a igreja, e que está fazendo isso biblicamente, Jesus está com ele. Por isso que quando ele fala ali, se dois de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Então o contexto da disciplina é que nós temos que ter um contexto de oração. Nós temos que, quando uma pessoa está passando por um processo de disciplina na igreja, ela tem que ser tratada debaixo de oração. A igreja tem que orar sobre o assunto. A igreja tem que clamar. Aqui ele não está falando que qualquer coisa que eu e o Leucir concordar, vai acontecer. Porque daí, por exemplo, a gente poderia concordar, nós queremos que acabem as guerras no mundo. Não acontece isso. Eu e o Lucas concordar, queremos que acabe todas as doenças de câncer no mundo. Não está acontecendo, não é isso que ele está falando. Ele está falando que se dois irmãos da fé em Cristo, se dois líderes da igreja concordarem na disciplina de um membro rebelde, o Senhor ali está favorecendo essa decisão. E no final ele diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse também é um texto que também é entendido fora do contexto. Porque muitas vezes a gente vem numa reunião de oração, e daí tem 2 ou 3 ali na reunião de oração. Daí a gente pensa assim, não, mas onde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor está. Para a gente se consolar, a gente fala isso. Mas na verdade é que ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre o contexto de disciplina. Quando líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, eles concordam que determinado irmão, determinada irmã, não precisa se arrepender, precisa ser tratado. Quando isso é feito biblicamente, Deus está agindo naquela liderança e trabalhando para o bem tanto da igreja quanto da pessoa que está sendo disciplinada. O bem é tanto para a igreja quanto para a pessoa que está sendo disciplinada. Portanto, meus irmãos, para finalizarmos essa longa pregação, o que eu quero dizer para vocês é assim: nós não podemos temer o confronto. Nós não podemos temer a resolução dos problemas. Nós precisamos buscar em Deus a capacidade de nos comunicarmos, dialogarmos, assumirmos nossa culpa, procurarmos ajuda. Se não está conseguindo resolver sozinho, procura ajuda. Procura que outros te ajudem a conversar com a pessoa, mas não deixe de conversar. Não deixe que a mágoa assuma o controle do teu coração. E não deixe que o coração se torne explosivo, que toda hora está dando patada em todo mundo. Uma pessoa amarga. Não podemos ser assim, a gente precisa ter o desejo de resolver os problemas e de trazer as pessoas para perto e não para longe. Esse é o desafio atual. As pessoas cada vez mais têm mais conectividade na internet, mas estão cada vez mais isoladas no mundo. Cada vez mais cada um tem só sua vida, suas coisas, seus afazeres, e não está disposto a viver com as outras pessoas. Eu fico feliz porque a nossa igreja é uma igreja que busca o relacionamento. Sei que os irmãos têm tido desafios nessa busca dos relacionamentos, mas não desista.
Não desista. Quando dá um desentendimento entre vocês, não desistam. Não desistam de lutar pela pessoa. Não desistam de acreditar que Deus pode fazer uma obra na vida daquela pessoa. Creia que Deus tem poder para transformar. E Deus há de fazer a obra dele quando nós humildemente concordarmos com ele. Deus nos chamou para relacionamentos. Então, veja o que está no lugar de Deus na tua vida para que está tão difícil os teus relacionamentos. Vamos buscar a Deus para termos relacionamentos transformados. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos, irmãos? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela pregação da Tua palavra. Obrigado, Deus, pela atenção dos irmãos. Obrigado, Senhor, porque mesmo hoje sendo um pouco mais longa a pregação, o Senhor pode estar trabalhando